O Livro de Mórmon permanece como um texto sagrado para milhões em todo o mundo. É um livro de escrituras, reverenciado pelos membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O livro ocupa um lugar de igual importância à Bíblia. Ele testifica de Jesus Cristo e de sua missão divina. O Livro de Mórmon conta a história de povos antigos que viveram nas Américas. Ele narra sua história, suas civilizações e seus profetas. Esses profetas, como os da Bíblia, deram testemunho de Jesus Cristo. Eles ensinaram sobre seu evangelho e seus ensinamentos. O livro tem o nome de um de seus profetas, Mórmon. Ele foi um historiador e líder que compilou e resumiu os registros de seu povo. Esses registros, inscritos em placas de ouro, foram eventualmente escondidos. Eles deveriam ser trazidos à luz numa época posterior, um tempo escolhido por Deus. O Livro de Mórmon é uma prova do amor de Deus por todos os seus filhos. Ele estende a promessa de salvação a pessoas de todas as nações e raças. É uma mensagem de esperança, de fé e da misericórdia duradoura de Deus. A história do Livro de Mórmon começa com um jovem chamado Joseph Smith. Ele viveu no estado de Nova York no início do século XIX. Este período foi uma época de fervor religioso e reavivamento. Joseph, envolvido nesta onda de busca religiosa, buscou a verdade. Ele queria saber qual igreja estava certa, qual caminho seguir. Em meio à sua busca, Joseph recebeu uma visão milagrosa. Deus Pai e Jesus Cristo apareceram a ele. Eles o instruíram a não se juntar a nenhuma igreja existente. Eles lhe disseram que ele seria um instrumento na restauração da verdadeira Igreja de Cristo. Alguns anos depois, Joseph foi visitado por um anjo chamado Moroni. Moroni foi o último profeta entre o povo antigo do Livro de Mórmon. Ele havia enterrado as placas de ouro séculos antes. Ele apareceu a Joseph várias vezes, instruindo-o sobre o registro antigo. Joseph foi conduzido a uma colina perto de sua casa, conhecida hoje como Colina Cumorah. Lá, ele encontrou as placas de ouro enterradas na terra. As placas eram antigas e sagradas. Elas foram escritas em uma língua desconhecida para Joseph. A tarefa diante de Joseph Smith era assustadora. Ele tinha as placas, mas não conseguia lê-las. Ele precisava de ajuda divina para traduzir a língua antiga. Através do dom e poder de Deus, Joseph começou o trabalho de tradução. Joseph usou instrumentos fornecidos pelo Senhor para auxiliar no processo de tradução. Um desses instrumentos era chamado de Urim e Tumim. Eram pedras especiais colocadas em arcos de prata, presas a um peitoral. Quando Joseph olhou para essas pedras, as palavras das placas apareceram em inglês. O processo de tradução não foi fácil. Exigia esforço e concentração imensos. Joseph frequentemente ditava por horas a fio, contando com escribas para registrar as palavras à medida que fluíam dele. O trabalho era física e espiritualmente exigente. Apesar dos desafios, a tradução progrediu. Palavra por palavra, frase por frase, o registro antigo foi revelado. As histórias, os ensinamentos, os testemunhos dos profetas ganharam vida. Um novo testamento de Jesus Cristo estava surgindo. A tradução do Livro de Mórmon foi concluída em 1829. Foi uma ocasião memorável. Um novo livro de escrituras, uma nova testemunha de Jesus Cristo, estava disponível para o mundo. O livro foi impresso e encadernado, pronto para ser compartilhado. O surgimento do Livro de Mórmon foi recebido com reações mistas. Algumas pessoas ficaram maravilhadas com sua mensagem. Elas sentiram o poder de seus ensinamentos e o abraçaram como a palavra de Deus. Outros estavam céticos. Eles questionaram suas origens e rejeitaram suas alegações. Os primeiros conversos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
frequentemente chamados de Mormons, encontraram no Livro de Mórmon a confirmação de suas próprias experiências espirituais. Eles sentiram uma falta nas igrejas existentes, um anseio por algo mais. O Livro de Mórmon preencheu esse vazio, oferecendo a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Apesar da oposição, o Livro de Mórmon começou a se espalhar. As pessoas foram atraídas por sua mensagem de esperança e redenção. Elas encontraram consolo em seus ensinamentos, força em seus testemunhos. O livro estava tocando vidas e mudando corações. O Livro de Mórmon se apresenta como um companheiro da Bíblia. Não procura substituir ou diminuir a importância da Bíblia. Em vez disso, afirma ser outro testamento de Jesus Cristo. Ele adiciona sua voz ao coro de profetas que testificaram do Salvador. O livro ensina que Deus é um Pai amoroso. Ele conhece seus filhos individualmente e cuida deles pessoalmente. Ele deseja a felicidade e salvação deles. Ele providenciou um caminho para que retornem à sua presença. Esse caminho é através de seu Filho, Jesus Cristo. O Livro de Mórmon enfatiza a importância da fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Ele ensina que, por meio da obediência aos mandamentos de Deus, os indivíduos podem encontrar paz, alegria e vida eterna. É uma mensagem de esperança e promessa, oferecendo um caminho para o progresso espiritual. O livro também contém profecias sobre os últimos dias, o tempo que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele fala da restauração do Evangelho, da coligação de Israel e do estabelecimento de Sião. Essas profecias fornecem orientação e direção para os santos dos últimos dias. Desde sua publicação, o Livro de Mórmon tem sido objeto de muitas críticas e controvérsias. Alguns críticos questionam sua autenticidade histórica. Eles apontam para a falta de evidências arqueológicas para apoiar suas alegações de civilizações antigas nas Américas. Outros desafiam seus ensinamentos doutrinários, considerando-os diferentes das crenças cristãs tradicionais. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias reconhece a falta de evidências arqueológicas generalizadas para apoiar a narrativa histórica do Livro de Mórmon. No entanto, a Igreja sustenta que o livro é um texto sagrado, um registro de verdades espirituais reveladas por Deus. Ensina que a fé não deve depender apenas de evidências físicas. A Igreja também reconhece que algumas das doutrinas ensinadas no Livro de Mórmon diferem daquelas de outras denominações cristãs. Ela vê essas diferenças como evidência da restauração, a crença de que Deus restaurou a plenitude de seu Evangelho por meio de Joseph Smith. A Igreja ensina que o Livro de Mórmon esclarece e amplia os ensinamentos bíblicos. Apesar das críticas e controvérsias, o Livro de Mórmon continua sendo uma fonte de fé e inspiração para milhões. Sua mensagem de esperança, seus ensinamentos sobre Cristo e suas promessas de redenção ressoam profundamente com pessoas de todas as esferas da vida. De seus humildes primórdios na América do século XIX, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tornou-se uma fé global. O Livro de Mórmon tem desempenhado um papel fundamental nesta expansão. Traduzido para vários idiomas, alcançou pessoas de diversas culturas e origens. A mensagem do livro transcende fronteiras culturais. Seus ensinamentos sobre o amor de Deus, a expiação de Jesus Cristo e a importância da família ressoam com as pessoas, independentemente de sua etnia ou nacionalidade. Sua mensagem de esperança e redenção fala a condição humana em uma linguagem universal. O Livro de Mórmon tem sido fundamental para o estabelecimento da Igreja em muitas partes do mundo. Os missionários compartilham sua mensagem, convidando as pessoas a ler e orar sobre sua veracidade.
muitos que aceitaram este convite sentiram o poder dos ensinamentos do livro e se filiaram à igreja. O crescimento da igreja fora dos Estados Unidos é uma prova do poder do Livro de Mórmon. É um livro que fala aos corações das pessoas em todo o mundo, oferecendo uma mensagem de esperança, fé e redenção. No século XXI, o Livro de Mórmon continua sendo uma fonte de inspiração e orientação para milhões. Sua mensagem é tão relevante hoje quanto era quando foi publicada pela primeira vez em 1830. Seus ensinamentos sobre fé, arrependimento, amor e serviço oferecem um caminho para a paz e felicidade em um mundo frequentemente caracterizado por turbulência e incerteza. A ênfase do livro na revelação pessoal é particularmente relevante no mundo de hoje. Ele ensina que os indivíduos podem receber orientação e direção de Deus por meio do poder do Espírito Santo. Este princípio de revelação pessoal capacita os indivíduos a buscar a verdade, fazer escolhas justas e navegar pelas complexidades da vida. O Livro de Mórmon também oferece uma mensagem de esperança e otimismo. Ele ensina que, apesar dos desafios e provações da vida, há sempre razão para ter esperança. Aponta para um futuro mais brilhante, um tempo em que a paz reinará e a vontade de Deus será feita na terra, como é no céu. Para aqueles que estudam suas páginas com o coração aberto e um desejo sincero de conhecer a verdade, o Livro de Mórmon pode ser uma poderosa fonte de fé, orientação e inspiração. É uma prova do amor de Deus por seus filhos, seu desejo de se comunicar com eles e seu plano para sua felicidade eterna.